Olá, nós estamos aqui, continuação do vídeo passado, e nós vamos dar continuidade nos temas, e o tema que nós vamos refletir hoje para que nós consigamos alcançar um conforto, tanto para nós, tanto para você que está ouvindo, diante desse quadro que nós vemos na sociedade hoje, desse isolamento, acerca das pessoas que necessitam de tratamento ou estavam em tratamento. Nós sabemos o prejuízo que é você interromper uma terapia, e nós sabemos também do prejuízo que é para muitas pessoas a falta da presença do outro no setting analítico ou no consultório psiquiátrico. Nós tendo o entendimento disso, como para essas pessoas, ou quais as consequências, ou quais os quadros que podem se agravar, e o que fazer diante desse isolamento? Vamos começar pelo Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, o que o senhor pensa? Em várias especialidades médicas, durante a pandemia, se teve uma diminuição da procura. Por medo do contágio, pela própria necessidade de isolamento e a necessidade de, às vezes, muitos médicos terem que cancelar suas consultas. E isso está criando uma demanda reprimida. Cardiologia, a psiquiatria, todas as especialidades médicas. No caso da psiquiatria, existe um problema muito sério com relação à interrupção da medicação. A piora de quadros que precisam muito da medicação, quadros psicóticos, quadros de transtorno de pânico, que respondem muito bem à medicação. O transtorno de pânico, entre os transtornos psiquiátricos, ele não é de pânico, de ansiedade generalizada, eles não são transtornos tão graves como aqueles que quebram o psiquismo, como a esquizofrenia, o bipolar, mas precisam e respondem também muito bem à medicação. Então, a interrupção da medicação seria muito ruim para esses casos. Bipolar e esquizofrênico não pode ficar sem medicação em tempo nenhum. Existe a possibilidade de se fazer atendimento online, na terapia, com psicólogo, com psicanalista, mesmo com psiquiatra, mas como que fica a questão da medicação? Alguns programas conseguem ter essa assinatura digital e consegue passar esses... Algumas clínicas têm isso. Mas é uma coisa no Brasil, pensado no Brasil, isso daí é muito limitado. De novo, como a gente abordou no outro vídeo, é mais uma falta do outro. E numa falta, o médico, eu como médico, fiz consultas online, eu pessoalmente não achei a mesma coisa. Fica faltando a interação real com o paciente. Doutor, no caso da histérica, a histérica precisa do outro, né? Sem dúvida. Como que fica esse consigo manejo? Atingir um pouquinho ela. Eu consigo servir de suporte, mas eu sou uma imagem. Eu me lembro muito de uma reportagem que saiu recentemente do corredor de Fórmula 1, alguns corredores famosos que entraram no vídeo disputando corrida pelo programa do jogo, um jogo, um simulador, e eles perdiam das pessoas que são craques em simuladores, internet, em jogos da web, pro rapaz lá que é muito bom naquele, conhece todos os truques. Por que eu estou falando isso? Porque o corredor falou uma coisa muito interessante. Ele falou, não é a mesma coisa para mim. Eu não tenho G, eu não sinto a gravidade, eu não sinto o balanço do carro. Eu não estou sentindo as forças da física mecânica. Tá? Então, a mesma coisa, eu fiz um paralelo para dizer o seguinte. Esse meu grau de convencimento e de apaziguamento do neurótico é menor. Eu senti essa dificuldade. Eu consigo
eu não consigo tanto resultado como que eu conseguisse ao vivo. Essa fala do senhor é interessante e nós vemos a visão por parte do profissional. E agora, aquela pessoa que está em casa ansiosa porque diz, olha, eu estou fazendo análise com o meu terapeuta, mas parece que diminuiu o efeito. O que dizer para essa pessoa? Que ela não está acolhida. Ela sente essa falta de acolhimento. Eu até ia complementar uma coisa que eu tinha me esquecido. Eu guardo muito os meus pacientes, né? Eu guardo bastante. Aquele que foi por vídeo é mais difícil de largar, ele fica menos registrado na memória. E provavelmente eu fico menos registrado na memória também do paciente naquela consulta. Uma escuta terapêutica por telefone, de fazer mais escutas terapêuticas, seria uma forma de tentar minimizar esse negócio. Uma carga maior de... Isso, se ele tem uma por semana, ele passaria a 2, para tentar tirar os espaços do vazio. Por que é tão difícil? É uma provocação que muitas vezes eu faço uma pergunta para o paciente: qual é a dificuldade? Por que é tão difícil ficar consigo mesmo? Por que é tão difícil? Se você vê que antes do Covid a gente estava vivendo uma situação em que todo mundo se movimentava muito, trabalhava-se 14 horas por dia e ninguém ficava consigo mesmo. Então esse é um ponto interessante para se pensar. Esse paciente está ficando mais consigo mesmo. E para muitas pessoas é muito difícil ficar consigo mesmo. Tá certo? Du, dentro de tudo isso que o Dr. Marcelo falou, esses dias eu estava assistindo a um vídeo sobre esporte e a pessoa falou uma coisa muito, talvez imprópria para aquele momento, mas uma realidade. Que é que a pessoa que não trabalha, o principal sofrimento dessa pessoa é a questão do ego. Por quê? Diante da construção do ser humano, é aprendido dentro de uma sociedade que nós temos que produzir. Nós temos que gerar algo. Nós temos que entregar algo. E isso, muitas vezes, está ligado à autoestima. E agora a gente vê um período em que a pessoa ela está impossibilitada de produzir da maneira que ela está acostumada a produzir. E é interessante que ele até colocou um pensamento, que a pessoa que não trabalha, ela morre. E é interessante quando a gente vai para as zonas rurais, é uma classe onde eles valorizam muito mais o trabalho braçal, e isso é bem evidente no calor da fala das pessoas. Nós vemos o quanto o índice de suicídio é grande ali. Por conta de uma cultura, uma educação de um superego rígido, bem enrijecido, e diante de valores em que dentro da sociedade ele precisa, e agora um sujeito que veio de uma criação dessa, ele é posto dentro de casa e ele é impossibilitado de sair para trabalhar. Como lidar consigo mesmo? Perfeito, Richard. É uma ótima reflexão e temos que fazer algo. Já passou do tempo da gente entender que não dá para ficar em isolamento parados. Né? Não é porque eu estou em isolamento que eu devo ficar parado. O ser humano realmente precisa estar em atividade, precisa produzir. Mesmo em casa, mesmo não podendo sair para as ruas, eu preciso pensar em algum projeto para fazer dentro de casa. Com a família, ou se eu moro só, eu posso ser útil de alguma forma. Eu preciso reaprender a viver só. Seria também, desculpa te cortar, mas pegando um gancho porque vai contribuir muito esse teu pensamento, seria também um momento de repensar a questão do outro, lá que a gente vê em Lacan, ou seja, por que fazer algo
para alguém que é uma figura de autoridade ali na minha rotina, fazer algo para o chefe, fazer algo para o professor, é algo tão comprometedor. E fazer algo, muitas vezes, para um familiar, para a esposa, para o filho, a pessoa muitas vezes não consegue ter a satisfação que ele teria. Nós perdemos isso, né? Com essa modernidade, nessa nova geração, a qual nós trabalhamos muito e pensamos muito em ter, nós perdemos o contato, os vínculos afetivos com os familiares. E muito mais contatos com nossos chefes, patrões. E isso nos levou a um distanciamento da família muito grande. Esse isolamento, que quer deixar um homem louco, deixa em isolamento, né? Há uma punição na cadeia, mandava a pessoa para onde? Para o isolamento. Quer dizer, é um processo delicadíssimo emocionalmente. E nós não estamos acostumados a ficar isolados de nada. Do suporte, né? A necessidade desse suporte até dobrado. Perfeito. Para a pessoa conviver consigo mesmo, que ela vai invariavelmente, mesmo que ela tenha muitas atividades, esse tempo aumentou de convivência consigo mesmo. Sim. Então, esse suporte que vocês podem dar enquanto terapeutas é muito importante. Perfeito. Esse espaço. Perfeito. E é interessante pelo ponto de vista... Mesmo que online. Porque demorou muito, eu acho, que para nós entendermos que o mundo virtual é real. Ele é real. Eu resisti muito tempo. Eu acredito que nós evoluímos nessa Covid 50 dias, 10 anos no mundo tecnológico, né, na evolução. A família se aproximou de novo. Sim. Perfeito. É interessante. Esses dias eu ouvi uma frase que a pessoa dizia assim, olha, eu tô tendo que ficar em casa e eu tô sendo obrigado a conviver com a minha esposa. Sabe o que eu descobri que até que ela é legal? Perfeito. Eu vi essa frase. Então, né? também é o contrário. Ou seja, o quanto muitas famílias não se conhecem. Sim. E agora, diante dessa pandemia, se, no caso, eu não consigo conviver comigo mesmo, o porquê ou como conviver com o outro? Sim. Era fácil de se livrar, entre aspas, da criança na escola, né? Que dá carteirada no professor, que é mal educada, Sim. que se paga a escola, manda, e que se não paga também fala não vou ser reprovado e não se interessa por nada. Essa criança está agora do lado da mãe e fazendo as mesmas coisas. Perfeito. E a mãe enxerga o que o professor tinha que aguentar, né? Du, se um relacionamento, ou se o relacionamento interpessoal é lidar com as minhas angústias, como se relacionar com o outro suportando as angústias do outro? Da mesma família. Perfeito. O que eu tenho percebido nesse momento de muita dor é que casais bem estruturados estão vivendo um bom momento. É como se fosse até uma lua de mel, vamos dizer assim, que estão curtindo esse momento a dois. E casais que já tinham problemas antes, agora agravaram muito mais do que antes. O que fazer? Realmente precisamos entender as falhas um do outro, entender o distanciamento que houve de muito tempo. Não é esse distanciamento, esse isolamento só mostrou algo que já existia. Um distanciamento muito grande. E agora os dois não se conhecem mais. É se conhecer. É novamente começar a se conhecer. Como ele falou na anedota dele, né? Literalmente tem que se conhecer. Literalmente, Marcelo. Literalmente. Então é voltar novamente a conversar, a brincar com coisas que nós fazíamos no passado. Passa muito pela minha mente, é como se houvesse um conflito dentro de casa porque um diz pro outro, você não é quem eu imaginei que você seria. Como se o outro tivesse a obrigação de ser quem ele imaginou. Com certeza. E antes nós vivíamos com esta dor de uma forma apaziguada, porque nós saíamos, distraímos a mente e voltamos depois. O outro não estava lá. Sim, agora não, eu tenho que encarar a situação, encarar e rever meus conceitos, meus valores e ver quem eu sou para exigir tanto do outro, que também ainda nem consegui me completar, sou muito ausente.
Então eu preciso aproveitar esse momento para rever quem eu sou, quem é a pessoa, e aprender a viver com ela novamente e a viver comigo mesmo. Que é uma fuga dos homens, né, das pessoas, é fugir dessa realidade tão difícil. Então, como eu disse, é um grande momento. Um momento de dor, sim, mas de reflexão e de reaprender a viver. Porque nós perdemos essa noção do que é a vida. Nós sobrevivemos. Por muitas gerações, nós estamos sobrevivendo. Du, agora eu vou dar uma de Antônia Bujamba. O que é viver? O que é viver? Viver, para mim, é aproveitar a vida nos teus mínimos detalhes. É estar em casa e dizer, que bom, eu tenho uma casa. É ter uma esposa e dizer, poxa, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Se não tiver filhos, eu não tenho filhos, eu tenho a liberdade para me amar, me conhecer. Quer dizer, é aproveitar cada momento que nós temos para viver. Cada momento é único. Para mim isso é a vida, é viver cada momento intensamente. O que é viver? O que é viver? Isso é a vida, Richard. É viver esse momento, é pensar na vida, é pensar que nós temos o privilégio de poder nos refazer, reaprender, dar o próximo passo e ver que deu certo, porque nós pensamos, porque nós dividimos nossas cargas. É viver a vida intensamente. Du, o que é viver? Isso é a vida. Viver é isso, é estarmos juntos, mesmo isolados, mesmo com uma doença lá fora, fazendo tantas coisas, nós estamos aqui, vivendo esse momento tão importante. Maravilhoso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos nós vamos elaborar temas, né, concernentes a esse momento que nós viemos passando, com o propósito de você que está passando por uma questão que tem te gerado angústia, que tem te gerado sofrimento, que nós possamos trazer um pouco de conforto para que você venha elaborar suas questões e você refletir, e que nós venhamos a sair desse momento pessoas muito melhores das quais a gente entrou por esse período. Até mais.